Senhor Deus, nós mais uma vez chegamos a Ti, te pedindo, Senhor, licença para falar da Tua palavra. O Senhor conhece a intenção dos nossos corações, que não é de nos enriquecer, nem ganhar fama, mas simplesmente trabalhar para o reino dos céus. Nós assim te pedimos, Senhor, licença para realizar mais esse trabalho, falando da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu já estou cansado em ver o homem pecar. Eu estou procurando como posso ajudar. A palavra de salvação eu posso sempre anunciar para todos que decidirem o convite do Filho de Deus aceitar. As Escrituras Sagradas, ela pode ajudar. Lá está o endereço onde o homem pode morar, ao lado dos santos que Jesus já veio comprar. Só está esperando o número dos salvos se completar. Quem sabe se não é você que não conseguiu escutar a voz de Cristo falar ao teu coração, que precisa dar lugar, porque Ele deseja em ti habitar. Eu também te integrar no plano eterno que Ele mesmo veio executar. Aleluia. Vamos estar abrindo Romanos, capítulo 8. Vamos estar lendo a partir do versículo 18 até o verso 30, que diz: as primícias do Espírito, esperança, intercessão aos eleitos e a eleição. Então, capítulo 8, verso 18 de Romanos, diz o seguinte: porque
para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então vamos dando início ao comentário já no primeiro versículo lido, que Paulo, o apóstolo Paulo, ele expressa algo muito interessante que vem de encontro com o desejo que nós temos em divulgar esta palavra de salvação. Interessante, na segunda-feira, fui no mercado fazer umas compras e o mercado muito cheio. Eu ali na fila do caixa para registrar as compras em que eu tinha feito. Aí meditando naquela população lá, olhando para as seções de bebida, enchendo o carrinho de cervejas, de vinho, de bebidas, bastante carne para o churrasco, que aqui no Brasil ele é bem constante no meio das famílias. Eu parei com aquele papelzinho que a minha esposa tinha anotado o que eu deveria comprar, e nas costas daquele papel eu escrevi este louvor, que até não saiu muito bem, porque pouco rouco hoje, não sei porquê, mas saiu esta letra que realmente eu me preocupo para completar este número dos salvos para acontecer o evento mais importante que nós estamos aguardando nesses últimos dias, que é o arrebatamento da igreja. E este versículo 18 do capítulo 8 de Romanos, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. E esta glória foi revelada pelo próprio Filho de Deus, e nós só conseguimos entender quando alcançamos os escritos sagrados das Escrituras sagradas. E Paulo aqui, ele revela que nada neste mundo, aflições, nem alegria, nem prazeres terrenos, pode ser comparado com o que há, que em nós há de ser revelado. E as palavras dessas escrituras, ela tem nos acrescentado isto e nos esclarecido muito bem esta glória que nós estamos esperando. E o verso 19 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, lá no seu subconsciente, tem alguma coisa lá registrada esperando que nós possamos estar anunciando este reino futuro que foi oferecido pelo nosso próprio Criador. E nós estamos aqui orando e, através do Espírito Santo, isso nos é esclarecido de uma maneira mais fácil para entendermos. Exemplo disto é o Atos dos Apóstolos, que ali por aqueles discípulos, até sem muita cultura, por exemplo, pescadores como o apóstolo Pedro e seus companheiros, mas eles puderam abrir a boca quando o Espírito Santo encheu,
e falar desta salvação a ponto de só em uma pregação, 3.000 almas se rendem ao reino dos céus, em outra mais 5.000. E hoje nós nos damos por satisfeito em alcançar uma destas almas para habitar no reino dos céus. E é algo que nos promove uma alegria no nosso interior muito especial. E confirmando isto, o próprio Senhor diz que quando uma alma se rende aos céus, há festa nos céus. Então não pode ser, nem deve nem pode ser diferente já aqui nos nossos dias. Verso 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Onde foi a primeira vez que alguém planta esta vaidade e este desejo carnal no homem? A primeira vez foi lá no Éden já. O adversário das nossas almas, aquele que quis sempre se engrandecer mais do que todos, ele foi ali no Éden desmentir aquilo que Deus tinha avisado para aquela família lá no Éden. E ali quando diz que o homem ficaria igual a Deus, tenho certeza que entrou isto no coração do homem e por aquela mentira ele sujeitou isto ao coração dos seres humanos, que hoje não se contentam com pouco. Eu lembro de uma vez que eu vendi uma Kombi para alguém, e ele falou que estava muito satisfeito com aquilo, eu procurando um meio para falar do amor de Deus com ele, eu discordei dele. Falei assim, olha, eu não concordo contigo e vou te provar agora. E aquele homem ficou escutando. Eu falei assim, por exemplo, você comprou esta Kombi, eu tenho certeza que lá no profundo do seu coração tu deseja ter uma mais nova do que esta. Ele parou, pensou uns 30 segundos e falou assim, realmente é isso mesmo. Eu falei, o homem nunca se satisfaz com coisas terrenas, ele sempre quer angariar mais. Se ele tiver uma conta de alguns R$1.000 no banco, ele quer dobrar aquela conta e muitas das vezes para bater no peito e contar vantagens sobre aquilo, sobre o grande poder monetário que ele alcançou. Se ele tem uma casa humilde, ele quer construir uma melhor do que aquela. Então o homem nunca se satisfaz com o que ele alcança. E eu tenho aprendido isto ao longo da caminhada. Por exemplo, quando eu morava lá no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, eu tinha uma casa com 5 quartos, uma copa, uma cozinha, sala, garagem, varanda na frente, varanda nos fundos, 5 quartos, 3 banheiros. E eu cheguei hoje a uma conclusão. Porque se os filhos casaram, estão cada um vivendo, já tem a sua responsabilidade própria com as suas vidas, por que eu vou querer uma casa tão grande só para dar trabalho hoje na idade avançada que eu e a minha esposa temos? Então é uma vaidade que não vale a pena. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada de servidão da corrupção para liberdade da glória
dos filhos de Deus. Então aqui já chega um denominador bem expressivo, porque o homem não está falando dele só, ele não, apesar da nossa salvação ela ser individual, mas aqui o apóstolo Paulo mostra uma igreja que foi comprada, remida com sangue de Jesus e convidada pelo próprio Filho de Deus para formar uma família eterna. Vamos repetir o versículo. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Então, primeiro passo, abandonar aquilo que predomina sobre os seus interesses terrenos. Primeiro passo. Segundo, pedir perdão por tudo de ofensa que nós fizemos a Deus, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque através de Cristo nós nos tornamos filhos. Não somos mais criaturas, hoje somos filhos de Deus. A ponto de, no milênio, nós estamos já decretado por Ele que vamos reinar junto com Ele no reinado do milênio. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Tem dois lados que nós possamos estar meditando neste versículo. Primeiro, toda a criação geme. Está juntamente com dores de parto. Por quê? Hoje já nós não estamos geme pela a grande corrupção que existe no mundo, como no louvor que eu cantei ainda há pouco. Estou cansado de ver o homem pecar. E essa dor de parto, porque todos aqueles que aceitam esta proposta da vida eterna, é uma vida que vai nascer de novo. Então aí nós podemos colocar o primeiro ponto espiritual. E o segundo ponto é que as agonias deste mundo dão uma dor, creio que eu, por exemplo, como masculino, jamais eu vou sentir a dor de parto. Mas eu acredito que as agonias deste mundo será uma dor semelhante. Então, são os dois pontos que eu queria expressar em cima deste versículo. Verso 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, expressando a adoção. A saber, a redenção do nosso corpo. É isso aí. Nós mesmos precisamos nascer de novo. Aquela palavra que o próprio Jesus disse ali a Nicodemos, nós temos que ter essa consciência. Nós temos que passar desta vida pecaminosa, tendenciosa a pecado, só desejosos de coisas materiais. Então, agora nós temos que ter um sentido diferente, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dor de parto. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Aquela promessa que o próprio Jesus falou assim, olha, fica em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E todos nós temos que ter esta consciência, porque sem o Espírito Santo
nós não vamos conseguir alcançar esta tão grande salvação e ter também gememos nós mesmos esperando adoção, a saber, redenção dos nossos corpos. Quer dizer, aquela expiação que o próprio Jesus promoveu por nossa culpa, por nossos pecados. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperar? Então, se nós formos enxergar pela nossa razão, pela nossa maneira de entendimento, nós vamos estar errados. Temos que buscar direção, discernimento, sabedoria, assim como ensina os dons espirituais, para alcançar a verdade sem sombra de confusão. 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Vamos ler o versículo 26 para dar um maior entendimento. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o que eu terminei de falar agora. Sem o Espírito Santo fica praticamente impossível nós alcançarmos essa salvação que almejamos. Por isso temos que estar sempre expurgando de dentro de nós tudo aquilo que é abominável, tudo aquilo que aborrece a Deus, tudo aquilo que nos mancha. Nós temos que estar exprimindo das nossas vidas. Verso 27. É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, confirma outra vez que ele está sempre pronto a nos ajudar. Mas para isso porque ele não entra, ele não invade, ele não pula a janela, como agora os meios comerciais anunciando que esse Noel vem pela chaminé. Não, ele entra se abrirmos a porta. Então ele entra e faz morada junto conosco. 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Que decreto é esse? Decreto de perdão. Decreto de nos redimir diante de Deus para as nossas culpas serem apagadas. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós sabemos quem é o primogênito, foi aquele Filho de Deus que veio aqui para pagar pelas nossas culpas e para nos tornar irmãos dele.
Este versículo, ele às vezes traz alguma coisa que nós não conseguimos entender muito bem sobre a pregação de alguns que fala da porque os que dantes conheceu, também predestinou. Então, desta primeira frase do verso 9, alguém prega que os salvos são predestinados à salvação. Mas se nós prestarmos bem atenção no versículo, vamos ler os dois, o 28 e o 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então aqui nós precisamos entender claramente que nós precisamos aceitar o decreto dele, esse decreto da salvação, do arrependimento, nós precisamos alcançar. Então, esses que se arrependem é os que são os predestinados. Se o cara não quiser arrepender, ele não é predestinado, ele não vai ser incluído como membro da família. Então, eu entendo desta maneira. Então, precisamos estar aceitando o decreto, porque os que dantes conheceu também predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, primeiramente, nós temos que aceitar o decreto da salvação para sermos adotados por Deus e aprender a agir como o Filho dele agiu, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Não, ele nunca vai deixar de ocupar o seu lugar de primogenitura. E nós, ali com seus co-irmãos, também passarmos a obedecer e nunca duvidar. E o último versículo desta mensagem é aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então aqui encerra o projeto. Ele chama para um projeto, nós aceitamos o projeto e somos incluídos na família. Então, quando incluídos na família, nós vamos ter corpos glorificados e passarmos a viver eternamente. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos pela grandeza da Sua santidade e também nos dando força para realizar esse desejo de falar do reino dos céus e sempre a convicção. Nós Te adoramos no nome do Teu Filho amado, Yoshua.